Olá, exploradores. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal onde exploramos as histórias mais aterrorizantes e intrigantes que você já ouviu. Preparem-se para mergulhar em contos sombrios e misteriosos que vão te deixar sem dormir. Então, apaguem as luzes, coloquem seus fones de ouvido e se preparem para o medo. Neste outono, alguns colegas de trabalho decidiram caçar cervos, e tem sido o assunto principal no escritório pelos últimos 2 meses. Tornou-se o ponto de encontro nas conversas, e quem não participa fica de fora. Até a Vicky, a recepcionista, vai junto. Acho que ela está mais interessada nos marshmallows tostados, mas eu não vou. Tenho uma história complicada com a caça, e poucas pessoas sabem disso. Não gosto de falar abertamente sobre isso, já que aconteceu há muito tempo, e odeio ser o cara que fica relembrando seu trauma passado. Tenho tentado manter isso enterrado no fundo da minha mente por anos, mas agora, com todo esse falatório no escritório, senti vontade de colocar no papel o que realmente aconteceu. Foi 2 meses antes do meu aniversário de 15 anos. Meu pai estava me levando para caçar em um parque estadual em um condado distante. Eu mal sabia o que estava acontecendo. Só sabia que tinha que acompanhar e experimentar as novas botas, o chapéu e toda a parafernália. Ele me levou para praticar tiro algumas vezes, mas passamos a maior parte do tempo discutindo sobre segurança com armas. Naquela época eu era muito contra armas e acho que ainda sou, mas por razões diferentes. Mesmo assim, eu queria passar tempo com ele. Meu pai tinha ficado doente e afastado do trabalho por um bom tempo após um acidente, e ele tinha acabado de começar a se recuperar adequadamente. Esta seria nossa primeira saída em quase 2 anos e toda a família estava animada por motivos diferentes. Era uma manhã de início de setembro quando partimos. Mamãe acenou da janela da cozinha enquanto saíamos. Papai tinha embalado coisas suficientes para nos cobrir por toda a semana, mas íamos ficar fora apenas o fim de semana. Paramos em um restaurante para almoçar e encontramos os amigos de caça dele. Lá estava o Francisco, um homem nos seus 50 e poucos anos que trabalhava principalmente com contabilidade e não sabia falar em um volume adequado. Depois tinha o Beto nos seus 40 e poucos anos, que tinha alguma relação com o Francisco, mas eu nunca entendi direito qual era. Acho que o Francisco era casado com a irmã mais velha dele. Por fim, tinha o Hugo, que era novo no trabalho do meu pai e só queria se enturmar. O cara era quieto como um rato e tinha um rosto intenso, parecido com o de um guaxinim. A viagem foi longa e eu estava de copiloto, o que significava que eu tinha que responder às mensagens de texto e fornecer lanches ao motorista. Claro, também era minha responsabilidade manter a música tocando. Era exatamente o que eu queria daquela viagem. A caça em si não era tão importante. Era bom vê-lo feliz novamente. Este era o elemento dele, algo que ele fazia com o pai e agora estava fazendo comigo. Fomos os últimos a chegar. Francisco e Beto tinham embalado coisas suficientes para um pequeno exército, enquanto Hugo mal tinha trazido qualquer coisa. Papai estacionou, desligou a música, e a partir daquele momento, era tudo negócios. Eu não estava tão empolgado com isso. Verificamos nosso equipamento 2 vezes e partimos em direção ao oeste. Francisco e Beto tomaram a dianteira, com o resto de nós seguindo em fila. Eu me desliguei da maior parte do trajeto, para ser honesto. Mergulhei na música e nas mensagens. Papai estava ocupado conversando com seus amigos de caça, e Hugo não era muita companhia de qualquer jeito. Fomos cada vez mais fundo no parque. Só percebi, depois de 3 horas, que eu não fazia a menor ideia de onde estávamos. Seguimos tantos caminhos secundários que poderíamos ter acabado em qualquer lugar. Foi mais ou menos na hora do almoço que decidimos montar acampamento. Meus pés já estavam doloridos das botas novas. Francisco juntou pedras para a fogueira, enquanto papai e Beto começaram a planejar onde iríamos em seguida. Decidimos nos dividir em duplas. Eu iria com meu pai, Beto foi com Hugo e Francisco foi sozinho. Ele era de longe o mais experiente de nós e todos sabíamos que não pegaríamos nada se ele fosse com alguém em dupla. O homem simplesmente não conseguia controlar a voz. Eu pulava toda vez que ele ria. Não fizemos nenhuma caça real naquela tarde, passamos um tempo conhecendo a área. Eu não tinha ideia do que procurar, mas papai continuava apontando coisas e me dizendo o quão perto estávamos e como esses eram sinais reveladores.
Eu não conseguia realmente acompanhar, mas tentava ser solidário. Não o via entusiasmado com algo há muito tempo. Acabamos olhando para uma clareira por volta da hora do jantar. Papai tinha uma lata de salsichas vienenses que compartilhamos. Do outro lado do campo havia um riacho fino correndo ao longo da grama alta. "É lá que vamos encontrá-lo pela manhã", ele disse. Garantido. Passamos o resto do dia caminhando pelas bordas do campo, tentando encontrar um bom lugar. Acabamos cavando uma trincheira no lado leste para não pegar o sol da manhã nos olhos. Fizemos um abrigo contra o vento com galhos de pinheiro e musgo, deixando espaço para nós dois, ombro a ombro. Ao voltar para o acampamento, passamos pela nossa lista de protocolos de segurança com armas novamente. E de novo. E de novo. Enquanto fazíamos isso, houve um estrondo alto em algum lugar distante. Ambos paramos. Sabíamos que os outros tinham trazido suas armas, mas já teriam encontrado alguma coisa? Improvável. Papai colocou a mão no meu peito, sinalizando para eu parar. "Pode ser os outros", ele disse. "Tem que ficar atento." Nos encontramos todos no acampamento base. Papai foi perguntar para os outros quem foi o atirador misterioso, mas ninguém confessou. Poderia ter sido qualquer um, na verdade. Beto e Hugo tinham se separado para verificar diferentes áreas, e Francisco estava sozinho. Achei que Hugo tinha disparado um tiro acidentalmente e não queria causar alvoroço. Ele meio que tinha cara de quem faria isso. À noite todos compartilharam histórias de caça, principalmente Francisco. Ele falava e falava sobre caçar jacarés de um barco no rio. Como não acreditaríamos no tamanho daqueles bichos grandes o suficiente para engolir o torso de um homem em uma única mordida. Quando isso parou de nos impressionar, ele começou a falar sobre pesca esportiva, atum de barbatana amarela do Atlântico, 635 quilos. Ele riu. 635 quilos, meu recorde pessoal. Você podia sentir o peso da coisa só de ficar perto. Fui dormir cedo naquela noite. Papai me deu uma barraca só para mim, então passei a maior parte do tempo assistindo coisas no meu celular. Tínhamos carregadores solares, mas eu nem me preocupei em desembrulhá-los. Quando as baterias acabaram, fiquei deitado de costas esperando o sono chegar. Foi um sono superficial e de má qualidade, no máximo. Acabei montando a barraca em cima de alguma raiz, o que me deixou com um hematoma no ombro direito. Também havia o zumbido constante de algum tipo de vespa bem ao lado da minha cabeça. O inseto não conseguiu entrar na barraca, mas Deus sabe como ele tentou. Acordamos pouco antes do amanhecer. Parecia que eu mal tinha fechado os olhos, mas papai estava a todo vapor. Ele estava pulando de barraca em barraca, assobiando e verificando não só seu próprio equipamento, mas também o de todos os outros. Aquela manhã foi basicamente meu pai tentando nos animar. Até o Francisco estava cansado o suficiente para ficar calado por alguns minutos. Tomamos café da manhã, revisamos nossos planos e colocamos nossos equipamentos. Era hora de começar e o sol ainda nem tinha nascido. Eu estava meio dormindo durante todo o caminho. Quase tropecei 2 vezes, mas papai seguia em frente. Ele alternava entre nos apressar e ficar quieto. Era estranho vê-lo falando tanto. Geralmente era o contrário em casa. Chegamos ao nosso abrigo improvisado e nos acomodamos. Papai continuava falando sobre a direção do vento e várias técnicas que jurava ter usado. Eu tentava prestar atenção, mas continuava cochilando. Ele não parecia se importar. Acho que estava feliz por estar lá. Não sei quanto tempo esperamos. Depois de um tempo, as coisas ficaram silenciosas e eu não conseguia mais distinguir o tempo. Tudo começou a se misturar em algum momento. Papai me cutucou com o cotovelo e lá estavam eles. 6 no total, 3 cervos, 2 filhotes e um macho, todos passeando pelo meio do campo sem se importar com nada. Papai assentiu para mim e olhou para o rifle. Sua vez. Era uma espingarda pesada de ação por alavanca. Estávamos a cerca de 50 a 55 metros de distância e com uma visão desobstruída. Eu estava nervoso, muito nervoso. Tínhamos praticado bastante, mas isso era diferente. Eu podia imaginar ele se espalhando ao vento e nossa única chance indo por água abaixo. Papai não parecia se importar, mas eu queria deixá-lo orgulhoso. Peguei a arma e apoiei a cabeça, deixando a mira preencher minha visão. Senti o peso do gatilho enquanto o pressionava levemente. Inspirei. Expirei.
Você consegue, ele sussurrou. Então um tiro de arma e não era o meu. Os cervos dispararam para a floresta e papai ficou lá, boquiaberto. Não havia como saber de onde veio, mas estava perto. Talvez alguém tivesse atirado nos cervos ao mesmo tempo que nós. Olhamos pelo campo para ver se alguém se levantava ou se mostrava, mas não havia ninguém. Papai colocou a mão no meu ombro. Isso não foi culpa sua, ele sussurrou. Não sei o que foi aquilo. Tentamos alcançar os outros pelo walkie-talkie. Francisco foi o primeiro a responder. Aparentemente ele tinha ouvido a mesma coisa que nós, mas de um ângulo bem diferente. Hugo também nos avisou que o tiro tinha sido perto do ângulo dele. Finalmente esperamos por Beto, mas nada. Esperamos ouvindo a estática. Francisco intercalava com o ocasional verificando, mas não recebíamos resposta. Hugo, onde diabos você está? Rosnou Francisco. Você deveria estar junto com ele. Eu estou ao sul, pegamos a trilha do penhasco, aquela com... E onde diabos ele está? Interrompeu Francisco. Ele foi na frente, achou que ouviu alguma coisa. Papai me lançou um olhar preocupado, quase apologético. Francisco sempre foi barulhento, mas isso era outro nível. Hugo se encontrou conosco na trilha sul. Seguimos por uns bons 45 minutos, chamando Beto enquanto caminhávamos. O som esporádico do walkie-talkie parecia uma picada de gelo. Comecei a perceber que essa viagem de caça podia se transformar em uma missão de resgate. Devíamos chamar os guardas florestais, disse Hugo. Já faz um tempo. Ele pode ter ficado sem bateria, disse papai. Mas sim, vamos manter isso em mente. As baterias duram dias, zombou Francisco. De jeito nenhum ele esqueceria disso. Ele tinha razão. Tínhamos verificado o equipamento 2, 3 vezes naquela manhã. Improvável no mínimo. Todos subimos a trilha, passando por árvores caídas e atravessando a vegetação seca enquanto a floresta respirava. Conseguíamos ver cada vez mais à frente. Estava silencioso, silencioso demais, como se algo tivesse assustado os pássaros. Para onde ele foi? Sussurrou Francisco. Qual direção? Ele deveria ter continuado ao sul, eu acho. Você acha, hã? Suspirou Francisco. Inútil. Nos espalhamos para uma busca improvisada, não muito, mas o suficiente para cobrirmos algum terreno. Ainda mantínhamos contato visual uns com os outros. Papai me pediu para ficar perto, mas eu queria ajudar, então fui para o meio. Todos chamavam por Beto sem se importar com os cervos ou outros animais que espantávamos pelo caminho. Mas, além de alguns estranhos pássaros vermelhos pousados em um pinheiro próximo, não havia nada por ali que se assustasse, e os pássaros não pareciam se importar conosco. Depois de um tempo, o nome nem soava mais como um nome, apenas se tornou um chamado, um ruído. Beto, Beto, Beto. Então eu vi algo. Achei que fosse um tronco a princípio, mas não era. Quando me aproximei, fui recebido pelos olhos de Beto olhando para mim. Eles não piscavam. Parecia que ele tinha tropeçado e estava prestes a se levantar, mas ele não se movia. Seu pescoço estava em um ângulo estranho, como se ele estivesse tentando tirar algo do ouvido com o ombro. Então notei o ferimento de bala direto no coração. Nunca tinha visto um antes, pelo menos não em algo vivo, não assim. Até hoje não consigo parar de pensar naquele primeiro segundo quando percebi o que estava vendo, o pânico absoluto e gelado subindo pelos meus pulmões, fazendo minhas palavras congelarem na garganta. Apenas parei e fiquei olhando para ele, observando os olhos imóveis e como pareciam me encontrar de qualquer ângulo. Eu não percebi que tinha parado de gritar seu nome, agora eu só estava gritando. Os outros correram até mim. Papai colocou a mão sobre meus olhos, me virando. Eu ainda conseguia ver o rosto de Beto na minha mente. Hugo começou a fazer um som de lamento e Francisco ficou mortalmente silencioso. Eu não conseguia distinguir suas vozes individualmente mais. Tudo foi abafado por aqueles olhos mortos me encarando do escuro. Francisco imediatamente se voltou para Hugo, tirando seu rifle. Hugo o soltou como se estivesse em chamas. Francisco arrancou o carregador, apenas para encontrá-lo intacto. Quando finalmente, Hugo percebeu o que estava acontecendo, eu pude ouvir sua voz sumindo no estômago. Você acha que você tem balas extras? Perguntou Francisco. Eu não. Mostre-me.
Hugo estendeu uma pequena caixa de munição, deixando metade cair no musgo. Isso irritou ainda mais Francisco. Ele não estava em estado de contar nada. Papai tentou ligar para o 190, mas não conseguiu sinal. Estávamos muito distantes e seu telefone era bem antigo. Ele queria tentar o meu, mas eu tinha esquecido de carregar na noite anterior. Finalmente, Hugo entregou seu telefone e recuou, levantando as mãos como se estivesse sendo preso. Francisco estava perdendo a cabeça, marchando de um lado para o outro, ficando cada vez mais alto a cada passo. Papai discou 190 novamente e conseguiu sinal, mas mal conseguia se conter. Assim que o operador atendeu, foi como se todas as suas palavras tivessem sumido. Então, outro tiro. Papai me puxou para baixo na grama. Hugo se jogou atrás de uma árvore e Francisco se abaixou atrás de um tronco. Quando o som ecoou pelas árvores, todos prendemos a respiração. Papai segurou meu rosto e eu o tranquilizava, dizendo que estava bem, ao mesmo tempo que tentava me tranquilizar também. Nada aconteceu. Estávamos todos bem. Papai procurou o telefone, ouvindo a voz do operador pedindo para permanecermos na linha. Escaneamos a linha das árvores, mas não vimos nenhum movimento. Papai estendeu a mão para pegar o telefone. Outro tiro, mais próximo desta vez. Papai puxou a mão de volta e me segurou firme. Eu podia ouvir seu coração batendo no peito, martelando como um malho. "Vamos nos espalhar e chamar por ajuda", disse Francisco. "O que você está falando?", gritou Hugo de volta. "Eu não vou me mexer de jeito nenhum." "Não vai não." Papai se apoiou em um joelho e me incentivou a fazer o mesmo. Ele estava de frente para onde vieram os tiros, me protegendo caso houvesse mais disparos. Não houve tempo para eu objetar. Francisco contou de 5 para 1. Eu estava tão focado que esqueci de respirar, fazendo meu coração disparar antes mesmo de começarmos. Quando a contagem terminou, nos espalhamos. Papai e eu corremos em direção ao acampamento base, enquanto Hugo foi para o norte e Francisco seguiu para o sul, subindo as colinas. Mantivemos nossas cabeças baixas, rezando para não tropeçar em nada. Nunca corri tão rápido em toda a minha vida. Só de pensar nisso, minha pressão arterial aumenta. Continuamos correndo, passando por uma trilha, por uma pedra de referência e além. Eu tinha apenas uma vaga ideia de onde estávamos, mas não parei para pensar. Em algum lugar distante, continuava ouvindo tiros, não muitos, mas de vez em quando, e a cada um meu coração pulava uma batida, fazendo meu corpo se retrair como uma mola tensionada. Quando paramos para recuperar o fôlego, papai pegou o walkie-talkie. "Você viu ele?" Ele arfou. "Alguém viu ele?" "Não", gritou Hugo de volta. "Não consigo ver nada." "Francisco, você viu ele?" Silêncio. "Francisco?" Papai repetiu. Silêncio. Voltamos para o acampamento. Achamos que poderíamos usar meu carregador solar para carregar meu telefone e tentar pedir ajuda novamente. Ainda era cedo, mas era ridiculamente fácil se perder, mesmo com o tempo claro. Eu tinha uma noção geral da direção, mas era só isso. Avançamos bem devagar, agachados entre as árvores e correndo de vez em quando. Mantivemos nossas cabeças baixas, ouvindo e observando os pássaros levantando voo. Todo esse tempo não conseguia deixar de sentir que algo estava errado. Se houvesse mais alguém se movendo por lá, já teríamos ouvido. O som viaja longe, especialmente em áreas abertas. Quando finalmente chegamos de volta ao acampamento base, me joguei na minha barraca. Tirei o carregador solar, conectei e instalei do lado de fora. Papai o moveu para que não fosse fácil de acertar com uma bala perdida. Nos escondemos atrás de uma das barracas. Não nos movemos 1 centímetro. Meu corpo ficou todo dolorido de ficar tão imóvel, mas não queria me mexer apesar da dor. Meus olhos lacrimejavam de não piscar, e eu podia sentir minha língua secando a cada respiração ofegante. "Tudo é questão de esperar", sussurrou papai. Como na caça. Devia ser perto da hora do almoço quando meu telefone acendeu com uma luz amarela suave. Tinha cerca de 30% de carga, mas parecia que o tempo estava prestes a mudar. Havia algumas nuvens no horizonte e papai nos avisara sobre a chuva. Metade do nosso acampamento foi feito para ser a prova de intempéries, só por precaução. Uma cobertura de nuvens pesada significaria que estaríamos perdendo tempo esperando por nada. "Vamos, pai, liga para o 190.
Eu fiquei com o walkie-talkie. Tentei chamar algumas vezes, mas não obtive resposta. Me ocorreu que eles poderiam estar se escondendo. Se fosse o caso, minha voz poderia entregá-los. Um rosto passou diante dos meus olhos enquanto eu pousava o walkie-talkie, esperando que alguém respondesse do outro lado. Papai tentava ao máximo explicar nossa posição. Sim, temos um atirador ativo, ele disse. Não sei, talvez um, talvez dois, a oeste de... Ele colocou o rifle no chão e segurou o telefone no ouvido, tentando descobrir no mapa exatamente onde estávamos. Eu não conseguia deixar de olhar para o rifle. Poderia haver alguém nos caçando agora e não teríamos como saber. Poderia ter uma visão clara de nós de qualquer lugar. Ele ficou no telefone por uns 10, talvez 20 minutos antes da bateria acabar. Foi a primeira vez que o ouvi praguejar descontroladamente. Ele estava tão frustrado que mal conseguia se conter, chutando uma cadeira dobrável na fogueira apagada. Disseram para nos movermos, encontrá-los no meio do caminho, ele cuspiu. Não tragam nada, pegaremos depois. Ele pegou o rifle e partimos imediatamente. Nos perdemos algumas vezes e quando a chuva veio, tudo começou a parecer igual e não tínhamos uma fonte de luz adequada. Continuávamos tentando seguir em linha reta, mas ficou dolorosamente claro que erramos o caminho em algum ponto. Por volta de meia hora, desviamos do trajeto e talvez estivéssemos indo mais fundo no parque. Tentamos voltar, mas não encontramos nenhum dos marcos. Deveria haver uma rocha alta ao longo do caminho, mas não havia. Devíamos ter pegado uma trilha errada. Eu não tinha prestado muita atenção quando chegamos pela primeira vez, então tive que confiar inteiramente em papai para encontrar o caminho, e ele não estava nada bem. A chuva estava caindo bem mais forte do que esperávamos. Em um ponto, parecia que estava chovendo de lado. Tive que enfiar as mãos nas axilas para me manter aquecido e continuava sendo atingido por galhos enquanto avançávamos. De vez em quando parávamos apenas para voltar e tentar novamente. Já estávamos fora há quase 2 horas quando minha cabeça voltou à atenção. Ao longe, outro tiro. Mal conseguia ouvir por causa da chuva, mas havia um clangor que cortava direto para meu canal auditivo. Havia algo primitivo nisso, como se minha audição estivesse sintonizada para captá-lo. Então, outro tiro, mais próximo. Caí no chão enquanto papai se escondia atrás de uma árvore. Antes que ele tivesse a chance de perguntar, gritei que estava bem. Tive que repetir 3 vezes antes de vê-lo relaxar visivelmente, seus ombros se encostando na árvore. Fique abaixado, ele gritou de volta. Acho que vi algo. Tentei ver o que ele estava olhando, mas ele gritou para eu ficar quieto no momento em que me movi. Ele se recusava a me expor ao fogo cruzado de qualquer maneira. Mesmo assim, acho que vi algo, um movimento mais adiante na linha das árvores. Ele se agachou e apoiou a arma em um galho para suporte. Eu podia ouvi-lo tentando controlar a respiração, respirando cada vez mais fundo. Ele olhou pela mira, contando para si mesmo enquanto fazia isso. Mantive minha cabeça baixa, esperando o próximo tiro ecoar. Não sei quanto tempo ficamos ali, 10 segundos, 10 minutos. Poderia ter sido qualquer um dos dois. Mas tudo o que ouvimos foi a chuva e os galhos estalando, e tudo o que vimos foram os pinheiros. Eu continuava olhando para o meu pai, ele era a única coisa que eu conseguia ver daquele ângulo. Ele continuava encarando reto à frente, esperando com a respiração presa. Então eu vi algo rápido. Abaixe-se, gritei. Pai, tem algo? Nunca vi nada parecido desde então. Era alto e tinha um estranho tom esverdeado, bípede, mas não como uma pessoa. Tinha pelo menos 2 metros de altura, pernas largas e braços longos que raspavam no chão da floresta. Um único dedo em sua mão direita era mais longo que todo o meu antebraço. Sua cabeça tinha a forma de um arbusto espinhoso, com pequenos apêndices piscando ao longo do que deveria ser o couro cabeludo. Ele se moveu para frente e, quando o fez, o dedo longo atravessou a árvore onde meu pai estava se protegendo, causando um som de tiro que ecoou por nós, me ensurdecendo. Eu vi algo explodir do outro lado da árvore enquanto a floresta estourava direto no tronco, lançando algo parecido com estilhaços no rosto do meu pai. Ele se jogou para trás, cobrindo o rosto ensanguentado e soltando o rifle. A criatura circulou ao redor dele em um movimento semelhante a um caranguejo, levantando o dedo longo como uma cauda de escorpião.
Peguei o rifle, girei-o e fiz como fui instruído. Alinhei a mira, exalei. Desta vez não hesitei. E quando um tiro de verdade ecoou, a criatura recuou. Cada pequeno apêndice em sua cabeça se abriu e fechou piscando em uníssono. Desapareceu num instante, se afastando de 4. Acho que acertei seu ombro, revelando algo verde brilhante como um galho quebrado. Meu pai se apoiou contra a árvore enquanto eu girava o rifle, liberando o cartucho gasto com 2 cliques. Eu estava respirando de forma constante e calma, mas parecia que meu corpo inteiro estava suando de uma vez. Sentia um calor intenso sob minhas roupas, apesar da chuva refrescante. Mantenha firme, ele disse, dedo no gatilho. Ele tinha algo no olho e não conseguia ver, então dependia de mim. Longe, na floresta, outro tiro, depois mais um e mais outro. Tiros ao nosso redor perfurando a chuva, mas não eram apenas tiros. O que deveria ser explosões agudas começou a se distorcer e doer, algumas se transformando em sons longos e graves, como um motor falhando, outras reverberando como o canto de uma baleia ou um choro angustiante. Um deles continuava disparando tiros que soavam como fogo de armas pequenas, uma pistola semiautomática. E ao longe algo com um calibre alto, algo ensurdecedor. Olhe além da mira, na linha. Observe entre as árvores. E eu fiz isso, apesar da chuva, da dor e do pânico. Segurei aquele rifle como se minha vida dependesse disso. Por horas, só havia chuva e tiros. Eu vislumbrava algo se movendo ao longe, às vezes direto à frente, às vezes pelo flanco. Às vezes eu disparava, acertando um galho ou o lado de uma árvore. Às vezes eu acertava algo, causando um guincho alto e metálico que ecoava de volta para mim. Um a um, nossos cartuchos começaram a acabar, enquanto os cartuchos usados se acumulavam na vegetação rasteira. Em algum momento tudo parou. Lembro-me da chuva cessando, o último cartucho quente na grama. Papai colocou a mão no meu braço. Já chega, ele disse. Está tudo bem. Quando coloquei o rifle no chão, senti uma barreira desmoronando. Não havia mais nada entre mim e o que estava lá fora. Éramos patos sentados, esperando o que quer que viesse. Desabei em lágrimas enquanto esse sentimento intenso de vulnerabilidade tomava conta de mim. Como se já estivesse tudo acabado, como se estivesse apenas esperando aquele tiro final. Mas ele nunca veio. Em vez disso, vimos os guardas florestais. Talvez eles não estivessem tão longe desde o início. No rescaldo, descobrimos que tanto Francisco quanto Hugo tinham sobrevivido. Francisco havia deixado cair seu walkie-talkie enquanto corria, mas tinha se abrigado em uma cabana de pesca. Hugo continuou se movendo em um amplo semicírculo, voltando para seu abrigo camuflado. Mas Beto, ele não conseguiu. Chamaram de acidente de caça, mas nunca conseguiram responsabilizar um único indivíduo. Papai estava fora de si, questionando cada decisão tomada. Ele questionou o fato de que nenhum dos guardas florestais tinha ouvido os tiros desde o início. Não havia como eles não terem ouvido. Desde então, ouvi todo tipo de histórias vindas da mesma área. Tiros aparentemente aleatórios assustando os cervos parecem ser um tema comum. Muita coisa aconteceu desde aqueles dias. Ainda mantenho uma arma para proteção e meu pai perdeu a maior parte da visão em um dos olhos. Ele ainda está por aí, mas não falamos mais sobre isso. Nunca voltamos lá e nunca ouvimos falar de mais ninguém que tenha visto aquelas coisas. Honestamente, acho que nem quero saber. Hoje em dia, nos limitamos à pesca. Se você gostou dessa história exploradora e quer ouvir mais relatos assustadores como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos que adoram um bom susto. E claro, deixe nos comentários o que você achou dessa história e se já passou por algo parecido. Quem sabe a próxima história não seja sobre um mistério que você viveu. Até a próxima, e cuidado com os sons que você ouve no meio da noite.